Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Axur. Hoje é o nosso primeiro Pocket Summit e lançamento do nosso relatório do segundo trimestre de 2021, com dados sobre os vazamentos que aconteceram aí ultimamente e fraudes digitais. Desde o trimestre passado, nós temos lançado 2 relatórios, um de fraude e o outro de vazamentos. E hoje nós vamos unir os dois e vamos apresentar para vocês em um webinar aí um pouquinho mais longo, para vocês terem ciência de tudo o que está acontecendo e poderem interagir conosco, fazer perguntas. Então, sintam-se muito à vontade, sentem-se aí na cadeira, peguem a pipoca, fiquem relaxados, porque hoje nós vamos ter uma conversa sensacional com grandes nomes do mercado de segurança cibernética. Antes de apresentar esse timaço que está aqui comigo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Melissa Araújo, eu faço parte do time de Customer Success aqui da Axur e eu vou ser a mediadora desse papo. Aqui comigo a gente tem o Thiago Bordini, Head de Threat Intel aqui da Axur. Tudo bem, Bordini? Tudo bem, Mel? Tudo certo. E comigo aqui também está o nosso querido CEO, Fábio Ramos. Tudo bom, Fábio? Tudo ótimo, Mel. Estou empolgado aí por essa oportunidade trimestral que a gente tem aí de falar com todo mundo e mostrar o relatório. É isso aí, hoje tá muito legal, eu sempre falo isso, eu sou um pouco suspeito, mas sério, gente, tá muito legal, tem muito conteúdo bacana, vocês vão poder interagir bastante aí conosco. E por último, mas não menos importante, nós temos um super convidado, o Jeremias Santiago, que é especialista em computação forense, não é pouca coisa não, e ele tem mais de 10 anos de experiência na área, já trabalhou na Via Varejo, já trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, e hoje ele é CISO do Banco Original. Então, Jeremias, seja muito bem-vindo aí para estar com a gente, interagindo. No final, ele vai abrir uma rodada ali para a gente conversar, para a gente debater. Então, vai ser um painel bem legal, bem interativo. E aí, antes da gente começar, como de costume, aquele velho pedido, né, gente? Vou pedir para vocês interagirem conosco também nas nossas redes sociais, nos seguirem no Instagram, no Twitter, seguirem o nosso LinkedIn, nosso canal do YouTube, que tem vários conteúdos super bacanas, inclusive todos os webinars que a gente grava estão salvos lá, então se vocês perderam algum, vocês podem revisitar. E convidar vocês para escutar também o nosso podcast, o Axurcast, que apresenta as últimas novidades sobre cibersegurança. Então, não percam, toda segunda tem um episódio novo quentinho lá e cheio de informação para vocês. E também lembrar que temos o nosso Q&A, temos o nosso chat, então vocês podem mandar perguntas por ali e a gente vai interagindo com vocês. Qualquer dúvida é só mandar ali. Todo mundo preparado? Todos preparado. Prontos? Eu acho que o Jeremias, ele abriu o microfone antes aí para dar um alô. Não sei se quiser dar um alô ali, Jeremias. Oi, Jeremias. Acho que o áudio não está... Bom, mas a gente teve um probleminha técnico, mas já está sendo resolvido, né, Fábio? Daqui a pouquinho a gente volta, claro. É isso aí. Então tá. E só mais um lembrete, antes de acabar o webinar, vocês vão receber por e-mail esses relatórios. Nós temos 2 relatórios, um exclusivo para os nossos clientes, que contém dados ali mais exclusivos, confidenciais de Deep Dark Web, e um relatório na versão pública para todo mundo que ainda não é cliente da Axur também poder consumir esse conteúdo bem bacana. Então, Fábio, tá contigo. Eu gostaria que a gente começasse a falar aí um pouquinho sobre a questão do phishing, né? Porque a gente sabe que tem sido um problema aí nos últimos anos. E como é que tá agora, né? Nesses últimos meses que passaram? Legal. Bom, obrigado, Mel. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Está aumentando a audiência. Obrigado, Bordini, por participar, ao Jeremias e ao time aí que monta todo esse relatório, né, que busca as informações, porque isso é bem importante para que a gente consiga fazer esse apanhado e trazer as informações para vocês. Historicamente, a gente sempre divide a nossa apresentação em temas, né, começando por phishing. O meu objetivo aqui é passar com vocês uma análise do relatório, porque o relatório vocês já vão receber no final da nossa live, né, Mel? O pessoal vai receber por e-mail. Então, bom, vocês vão receber um monte de informações bacanas, mas é sempre legal ter a nossa análise, que é a análise de quem interpreta os dados. Então, falando um pouquinho sobre phishing, Mel, olha que interessante esse gráfico, né? Esse número é o número total de campanhas individuais de phishing, né? Então, não significa que são e-mails de phishing, porque o número de e-mails contendo phishing é infinitamente maior, né? Uma campanha pode ter
pode mirar 1.000 pessoas, 1.000 endereços de e-mail, ou pode mirar centenas de milhares de endereços de e-mails, tá? Mas na Axura a gente classifica cada um desses eventos como uma campanha individual. Então, tiveram aproximadamente 4.275 campanhas, né, no segundo quarto de 2021. Se vocês observarem o gráfico, a gente está observando um declínio bastante grande aí no volume de campanhas, né? E a gente quer explicar para vocês um pouquinho do porquê isso, né? Porque a gente já conversou com alguns jornalistas e o pessoal perguntou, pô, então a fraude está diminuindo, né? Gostaríamos que fosse, mas pelo contrário, Verdade. A fraude ela continua aumentando, só que os criminosos eles estão sempre buscando alternativas para conseguir chegar até o usuário, ou chegar até a informação, ou até o dinheiro do usuário. E no caso, o phishing tem se tornado, e aí um pouco da explicação, são vários aspectos, né? Eu quero passar para vocês, mas o primeiro deles é o fato de que os criminosos entenderam que é muito mais fácil fazer uma campanha usando redes sociais, né? Porque é muito mais fácil setar um perfil falso com a marca de uma empresa e começar a comunicação com o usuário, do que fazer isso via o phishing. E por que isso, né? Porque o phishing clássico, ele é basicamente uma página que é hospedada em um servidor, e para fazer essa hospedagem, normalmente o criminoso ele tem que ter ou uma conta hackeada, que é cada vez mais difícil de conseguir hackear contas, né? Ou pelo menos deveria ser, acredito que sim. Ou ele tem que conseguir um cartão de crédito ou um pagamento falso, né, para conseguir colocar aquele serviço em pé. E ao fazer isso, ele precisa de um cartão de crédito, precisa de um meio de pagamento. Então, não é tão fácil assim como a gente imagina. E os criminosos, eles estão sempre buscando o jeito mais fácil de fazer, perceberam que seria muito mais fácil fazer através das redes sociais. Um outro ponto aqui, Mel, que é importante comentar, é que a gente está saindo de um ano de pandemia, né? Verdade. Onde houve, de fato, um pico muito grande na atividade digital. A gente não sabia como é que isso ia se comportar para esse ano, né? E a gente está vendo que o gráfico ele parece seguir o número de pessoas infectadas, né, pela pandemia tá decrescendo, né? Então, está se resolvendo a questão da pandemia, voltando o varejo, as relações mais tradicionais, devagarinho, as pessoas indo aos bancos, indo às lojas, e a tendência é cair, tá? Mas não dá para dizer, infelizmente, Mel, que nós não vamos ter, que está diminuindo a fraude no Brasil, né? Com certeza. Pode ser que a presença digital daqui a pouco dê uma diminuída, né? Principalmente como tu falou, porque a gente está saindo um pouco mais do digital agora que a gente está se encaminhando para um novo rumo aí, pós-pandemia, talvez. Então, sim, a gente não tem como garantir, né? Mas é um cenário que é esperançoso, assim, que a gente espera que no futuro diminua um pouco, com certeza. Mas não tem como garantir, né, Fábio? E uma outra pergunta que me surgiu aqui. Esses casos de diminuição de phishing, eles podem ter relação com esses mega vazamentos que aconteceram, onde a gente vê aí uma maior oferta de dados de CPF, credenciais, cartões de crédito, ou não tem nada a ver e é só uma relação ali dos golpistas vendo realmente a necessidade de fazer suas fraudes, seus golpes via phishing, né? Uhum. Não, tem total relação, tá? A gente não tem, obviamente, essa relação causal perfeita, assim, né, comprovação, mas a gente sabe que a exposição de dados é o que o criminoso quer quando ele faz um golpe de phishing. E a gente teve uma exposição já ao alcance deles com os vazamentos, não só o grande vazamento do início do ano, mas se seguiram tendo vários vazamentos, né? A gente tem tido aí praticamente toda semana 2, 3 vazamentos representativos no Brasil. E isso dá munição para o criminoso, porque ele precisa de informação, então ele já vai direto para a segunda fase, às vezes, do crime, que é a abertura de uma conta laranja, ele vai pedir um empréstimo, etc., que é uma forma de ele monetizar aquela informação. Então, às vezes, também isso compete com o phishing. Ele fala, eu já tenho dado, agora eu já vou tentar fazer uma atividade ilícita sem ter que obter esse dado com essa pescaria, né, que a gente chama que é o phishing. Perfeito. Ano passado, inclusive, 2020, a gente ajudou aí um mega relatório sobre phishing
APGW, me corrija se eu estiver errada, mas a gente trouxe ali para dentro do cenário mundial, contribuiu com várias informações. Então, a gente está sempre de olho, né, pessoal? Com esses relatórios, a gente consegue trazer muitas informações e insumos para vocês se protegerem as suas empresas. Eu acho que o importante é estar de olho nisso e conseguir colocar a mão na massa para proteger cada vez mais os clientes de vocês. Aqui, Mel, dando sequência, né, a gente costuma fazer esse recorte setorial. Importante também, eu não comentei, tá? Mas assim, ainda que a Exur hoje ela é responsável por monitorar phishing para aproximadamente 450 marcas no Brasil, os bancos, as fintechs, o e-commerce, mas nós também temos acesso a informações de phishing de empresas que não são nossos clientes, né? Porque se fossem só dos clientes aqui, a gente ia perder algum ângulo. Então, a gente tem acesso a dados estatísticos de outras empresas que têm esse tipo de coleta, que coletam esses dados, e nós juntamos com a nossa base. E, então, dá um reflexo bem real, assim, né? Uma amostragem bem suficiente para a gente poder ter uma leitura boa. E aí a gente faz esse recorte, que é uma leitura de quem está sendo mais atacado, né? Sempre tem uma troca de primeira posição ali entre varejo, que é o e-commerce, e o SaaS Webmail. E o pessoal sempre tem dúvidas sobre o que é o SaaS Webmail. Tá? O que é o SaaS Webmail? São plataformas ou ferramentas que os criminosos utilizam para fazer ataques. E aí pode ser, por exemplo, um Dropbox, um Office 365, né? Ou outras tantas que existem aí no mercado, que realmente tem um volume muito grande de ataques, né? E obviamente que o nosso recorte é só o conteúdo que foca no Brasil, porque os golpes, as páginas falsas estão em português, né? Porque de outra forma a gente teria um volume global muito maior. Tirando essa composição aí que são as plataformas digitais, Apple, Google, Dropbox, Facebook, etc., a gente tem aí na liderança os bancos e as financeiras, com um grande volume, aproximadamente 30% do volume de phishings, desse montante, né? Mas muito próximo aí do e-commerce. Então, isso é algo que mudou muito ao longo dos anos, sempre foi muito focado no financeiro e realmente evoluiu, e agora nós estamos vendo que não só com a vinda das fintechs aumentou, obviamente, né? Os bancos, grandes bancos se protegeram muito mais, mas que o e-commerce está tendo uma proporção bem significativa. E para quem lembra, Mel, pouca gente lembra aí de 2014, 15, 16, que as aéreas tinham um volume muito grande de phishing também, e disputavam com as financeiras. Eu não vou dizer que era pau a pau, assim, mas era pelo menos 25% do volume eram das aéreas, e aí nós tínhamos naquela época ali os bancos com 45%, 50%, né? E o resto dividido entre outras categorias. Hoje diminuiu muito esse volume, e isso tem a ver também, eventualmente, com a pandemia, com a diminuição no uso das viagens, né? Então, é um número para a gente ficar de olho aí, que pode voltar. Com certeza, é para a gente ter uma atençãozinha aí um pouquinho maior, definitivamente. Vamos falar de um outro assunto que eu acho que a gente tem acompanhado, né, e tem trazido esse recorte, tem sido bem interessante, que tem tudo a ver com monitoramento, né, porque quando se fala em monitoramento de páginas falsas, a primeira técnica que foi utilizada lá atrás era monitorar domínios que utilizassem as marcas das grandes empresas. Então, obviamente que o criminoso ele quer usar um domínio que pareça muito com o domínio oficial, porque assim ele entende que vai enganar mais o usuário final, né? Então, o usuário olha o nomezinho lá parecido e realmente funciona, né, gente? Convenhamos, entre nós aí, quem nunca viu um domínio lá e ficou na dúvida se aquele domínio era verdadeiro ou era falso? Só que isso, apesar de ser uma técnica muito boa para o criminoso, é algo que denuncia ele muito fácil. Porque hoje praticamente todo mundo consegue monitorar domínios, né? E domínio pode ser pelo Zonify, lá que é criado para que todos os registrados de domínios têm os Zonifiles, que são os domínios registrados todos os dias, mas também por emissão de certificado digital, que é uma outra técnica também que já está bem manjada. E aí os criminosos perceberam, disseram, olha, se a gente continuar botando
página com o domínio, a Xur vai lá e nos derruba, né? Ou outras empresas derrubam também. E derruba mesmo, né? Até mais fácil de derrubar. Então, houve, aí a gente está observando desde lá do início do ano passado, esse aumento ele vem acontecendo de uma forma, agora está se estabilizando um pouco, no volume de domínios que não usam a marca e usam nomes genéricos. Então, é o atendimentoonline.com ou com esses novos TLDs, né? Banco Digital Online, ponto online e coisas assim, tá? Isso dificulta muito o trabalho de monitoração aí, Mel, e tem que abrir essa página, tem que olhar o conteúdo, é bem menos trivial do que era antigamente. Com certeza. E eu acho assim, até uma dúvida minha, não é mais difícil gerar confiança no consumidor com domínios genéricos, né? Porque eles não remetem o consumidor a nenhuma marca de confiança. Quando tu bota ali um domínio genérico, tu fica nesse impasse que tu comentou de não ser tão confiável, certo? É um bom ponto, Mel. O que acontece, né? As pessoas estão mais hoje no celular do que no computador. E no celular você não consegue ver toda a URL. Então, se o que o criminoso faz, muitas vezes ele registra um host, que seja a marca, então, do banco, ponto, atendimento, 24 horas, ponto online. E quando o usuário ele vê o host, né? Porque é o início da URL. E por ali ele acaba sendo enganado. Mas também a gente acha que as pessoas são desatentas, né? Claro que confunde mais, mas uma página bem feita, porque antigamente as páginas eram mal feitas, tá? Dos criminosos, eles faziam estelionatário, eles faziam uma página. Hoje os caras investem, tem até designer. Tem designer, tem front-end, eles conseguem fazer bem legal mesmo, assim, porque obviamente que dá muito dinheiro, né? Com certeza, a gente está rindo, mas infelizmente a gente está falando sério, né? O pessoal está trabalhando aí ferrenhamente para trazer umas páginas mais confiáveis do que, às vezes, a própria empresa. Então, a gente precisa ficar de olho. E aí, só um jabá rápido, prometo, a gente tem o site Posso Confiar, que ajuda, né? Querendo ou não, quando tu tá ali na dúvida se aquela URL, se aquele domínio é o domínio verdadeiro da empresa, da loja que tu quer consumir. Então, coloca lá o URL, já testa, já vê se está tudo certo, para não precisar ficar pensando ou ficar nesse impasse de será que é, será que não é. O Posso Confiar é bem bacana. A gente vai deixar no chat aqui o linkzinho, quem quiser ir lá acessar para conferir depois do webinar. Mas é bem bacana, então recomendo. Legal. E aqui também é um outro recorte que a gente tem acompanhado, Mel, que é bem interessante, né? É que isso aqui eu acho que daqui a um pouco a gente nem vai acompanhar mais, porque tem se mantido estável, mas é aquela história de que antigamente se falava se tinha o cadeadinho, era seguro, né? E isso não existe mais, porque os criminosos, eles utilizam o SSL, hoje é gratuito fazer uma instalação de um SSL. No passado, eu sou de um tempo que era muito caro fazer, né? E depois foi ficando cada vez mais barato. Hoje é gratuito. E o engraçado é que se você comparar o percentual de sites, né? Vamos pegar sites de criminosos, 70% usa certificado digital. Isso já é maior do que o número de sites da internet que utilizam proporcionalmente, claro, certificados digitais. Então, dá para dizer que o criminoso está mais preocupado em botar um SSL do que uma página. Às vezes, a gente vê vários e-commerces aí, que é até uma coisa bem absurda, né? Os caras estão recebendo o número de cartão de crédito e não tem o SSL ativado, que é o HTTPS. Então, mostra que não tem mais essa história do cadeadinho. Hoje em dia, se não tiver uma verificação profissional, até um usuário avançado tem dificuldades em saber se uma página é verdadeira ou não. Tá? Com certeza, é verdade. E essa é uma tática para gerar mais confiança nos consumidores que estão ali entrando num site que muitas vezes não é idôneo, né? Utilizando esse protocolo de SSL. Mas por que nem sempre a gente deve confiar no cadeadinho verde do navegador? Porque é isso, né? Tu comentou, a gente não pode confiar porque os criminosos já estão comprando, já estão se especializando nisso. Mas tem sites que são idôneos e que utilizam isso de verdade. Então, como é que a gente pode saber? A gente vai ficar sempre nesse impasse, sempre nessa insegurança? Não é o cadeadinho mais. A questão é que o cadeadinho ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório para todas as empresas que transacionam alguma coisa ali na interface. E o criminoso ele está usando isso. O criminoso não precisaria usar, tá? Porque
ele já está roubando dado mesmo. Mas tu vê, eles têm um Com cuidado certeza. porque ficou muito nessa história. Eu lembro que a imprensa, até alguns anos atrás, falava, olha no cantinho lá, se não tiver um cadeadinho verde, não confia. Então, isso acabou. Agora se não tiver o cadeado, não olha, mas não quer dizer que tem o cadeado, né, que vai estar seguro. Então, essa que é a mensagem. Fiquem de olho. É o phishing seguro, né? Enfim. E aí agora a gente entra, eu acho que numa outra questão, né, Fábio? Dos malwares e Uhum. dos trojans. Então, por favor, se tu Isso. puder Não, comentar eu aí vou um falar um pouquinho mais pouquinho. pra gente. Isso é bem legal, assim, de falar, porque eu também, assim, eu estou há bastante tempo já nessa indústria e a gente é de uma época em que os Trojans, né, Bankers, era um negócio, assim, absurdo em volume, em criatividade. O brasileiro sempre foi muito sofisticado em usar, obviamente, muito localizado, né, porque os artefatos eram feitos por brasileiros para o Brasil. E aí, obviamente, surgiram várias tecnologias, as empresas que ficaram famosas com isso, né, para os anti-trojans, para conseguir detectar. Alguns bancos conseguiram assim fazer um movimento muito forte de migrar a base de usuários para aplicativos. Eu acho que os bancos digitais ganharam muito com isso, né, porque já criaram os usuários que queriam ter acesso ao aplicativo, mas esse volume ele vem caindo. E eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho como é que a gente faz essa contabilização aqui para vocês não se assustarem, tá? Como é que funciona? Cada artefato para nós é uma campanha, tá? Mas sem campanhas, da mesma forma que o phishing, pode ter ali, nós detectamos 4 artefatos únicos, tá? Tem algumas variações, assim, mas a gente não considera. A gente considera, assim, que existem 4 principais artefatos. Mas isso já foi muito maior, o volume era muito maior. Esse volume caiu. E esse volume caiu em função de que, principalmente, está sendo muito mais fácil fazer golpes usando outros canais. Não é trivial fazer um Trojan, fazer um malware bancário, exige conhecimento, e ele é muito menos durável, ele é muito mais perecível, porque uma vez que você você criou um artefato e foi detectado uma vez e já rodou a assinatura, ele já bloqueia para praticamente todo mundo, tá? É muito rápido. Enquanto que um phishing, você tem a página hospedada lá num servidor na Rússia, se tiraram do ar o seu domínio, você registra um outro domínio e levanta ele de novo, né? Então, Sim. mas ainda assim, Mel, tem um dado aqui importante que a gente acredita que ainda tem uma quadrilha, a gente acredita que é uma quadrilha no Brasil que ainda está insistindo nessa técnica, tá? O que a gente vai fazer agora para o próximo relatório, a gente vai começar a abrir um pouco mais aqui para não focar, talvez não ficar muito focado só em um tipo de Trojan, né, que é esse mais o Banker, para outros que roubam credenciais por extensões, etc. E aí a gente vai conseguir enxergar assim que o pessoal realmente está olhando para outros canais também para infectar não só o computador, mas o browser, o navegador dos usuários. Perfeito. Tu atribui, então, a essa pequena quadrilha essa questão de ser uma pequena amostra desses malwares que foi identificada nesse trimestre, ou tu acha que tem outras variantes também em cima disso? Eu acho que é isso. Pelo que a gente tem acompanhado nas conversas de grupos aí de criminosos, o pessoal está falando assim, não vale mais tanto a pena, mas tem alguns que estão insistindo ainda porque, enfim, conseguiram acertar ali, talvez um Brasileiros. nicho, né? Não desistem nunca, né? Não desistem nunca. Mas já foi esse número aqui no passado, era tipo 200, 300 artefatos, e vem caindo ao longo do tempo, tá? Mas é claro, assim, Mel, também tem outro ponto, os APKs também, né? Que não está contabilizado aqui, APK malicioso, está subindo. Então, até isso é um exercício que a gente vai fazer, acredito que para o próximo relatório, a gente já está conversando isso, que é trazer os substitutos, né? Porque a gente está vendo que está decadente aí o volume de artefatos dos Trojans Bankers tradicionais. Sim, perfeito. E aí aqui, Mel, eu acho que também tem uma coisa bem bacana, que é o volume, né? Então, assim, ainda que seja essa quadrilha aí, uma quadrilha que está ainda nativa, quadrilha é o jeito de falar, né? Pode ser uma pessoa só, que está ainda insistindo em mudar ali, fazendo os malwares, às vezes ele comprime usando uma técnica para não ser pega pelo antivírus, etc., né? Vai reaquecendo aquele negócio,
mas eles ainda continuam mirando em um grande volume de empresas. Então, um Trojan Banker, ele está, em média, ali, focando em 35 instituições financeiras diferentes, tá? Então, isso faz com que ele sabe, não vai contaminar muita gente, porque hoje em dia está todo mundo mais ou menos protegido, né? Mas quando ele contaminar, ele vai pegar pelo menos um ou dois sites, porque tem ali e-commerce, tem empresa financeira, corretora de Bitcoin, tá? Então, tem muita coisa interessante. Perfeito. Beleza. Surgiu uma pergunta aqui no Q&A que eu achei bem bacana e que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando sobre os malwares, que é as soluções de filtragem de malware, conteúdos NSFW a nível de DNS, é uma boa opção, na opinião de vocês? Eu vou deixar nas mãos aí do pessoal que é entendido disso. A gente pode responder depois também no final do painel, mas eu achei bem interessante, Alexandre. Muito obrigada pela tua pergunta. E sempre que vocês quiserem interagindo com a gente durante a apresentação, por favor, nosso Q&A está aberto. Eu posso pegar um pouquinho aqui, mas se vocês quiserem colaborar aí, fiquem à vontade, tá, Bordini e Jeremias? O que eu entendo, assim, é que qualquer proteção que opere com DNS para filtragem, a gente já tem proxies que fazem isso, né? É interessante, mas não é, assim, completo, né? Porque tem ataques até que não é muito comum, mas que vão direto usando o IP direto, né, do servidor, e a gente vê alguns casos até que usam as URLs dinâmicas, né, os encurtadores de URLs enviado por SMS e que daí manda direto para um IP. Então, mas é um somatório, eu acho que tem que usar tudo que estiver disponível aí para conseguir bloquear, isso aí, né, na perspectiva do usuário. Com certeza. E aí, só uma coisa que me chamou um Pessoal, pouquinho não sei de se eu acho que o atenção. Bordini ia responder, falar alguma coisa aí, meu. Bordini, por favor. Só um complemento nessa questão do DNS. Esses bloqueios em cima de DNS, eles acabam sendo bem efetivos, né? Quando são realizados em grandes infraestruturas, ou seja, quando eles partem de um grande provedor de cloud ou de um grande provedor de conectividade, porque daí você diminui bastante a superfície de ataque daquele phishing ou daquele malware. Então, nesse sentido, acaba tendo uma efetividade maior. Mas para ações corporativas, aí, como o Fábio falou, o gerenciamento dessa blacklist, ele é bastante exaustivo e aí acaba não fechando a conta muitas vezes. Perfeito. Quem sabe fazer ao vivo, né, pessoal? E aí, assim, só uma dúvida realmente que surgiu. No último slide, a gente viu que tinha 4 malwares identificados aí ao longo desse trimestre. Só que eles continuam atingindo a mesma quantidade de alvos, porque por ataque, porque a gente está identificando aqui, né, que nós temos 41 artefatos. Então, isso quer dizer que os malwares eles estão se tornando mais efetivos, mais certeiros? Não julgo isso. Eu acho que realmente é uma insistência de alguém, tá? Vejo o pessoal, tem muita gente migrando para boleto também, que está dando muito mais resultado, mas que não é contabilizado aqui, né? Então, esse aqui é um malware banker típico, né? Então, até por isso que estou falando que nos próximos relatórios a gente vai trazer um recorte com outros tipos de malware para não passar a impressão de que realmente a gente está tão seguro, né? E não está de fato. Mas não, acho que não. Eu acho que o desafio para um malware banker, um cara que faz esse tipo de artefato, é bem grande, tá? Hoje em dia não é um negócio onde eu apostaria meu tempo e meu dinheiro se eu fosse um criminoso. Tem outras formas muito mais fáceis aí de conseguir chegar no objetivo. Perfeito. Então, Fábio, muito obrigada por ter compartilhado aí um pouquinho mais da tua visão sobre phishing, malware e os trojans, né? E aí agora, Bordini, por favor, eu quero ouvir um pouco da tua voz hoje, quero ouvir a tua experiência, sabedoria, e tenho certeza que todo mundo que está aqui na live também quer te ouvir falar um pouquinho mais sobre os grandes vazamentos de dados que ocorreram nesse último trimestre. Então, por favor, a bola está contigo. Maravilha. Obrigado, Mel, pela palavra. Bom, eu acho que as notícias não são muito favoráveis aqui do meu lado, mas mostram um pouco o quanto isso ganhou um exponencial muito grande nos últimos meses, né? Na verdade,
desde o início da pandemia, a gente já vê uma crescente aí bastante exponencial na questão de vazamento de dados. Então, alguns highlights que a gente teve do relatório, nós identificamos aí só no segundo trimestre mais de 435 milhões de registros expostos, né? Isso é um número bastante expressivo, né? Quando a gente olha do ponto de vista só de documentos nacionais, né? Só CPFs, a gente fala somados aí mais de 460 milhões, ou seja, quase o dobro do vazamento. Na verdade, mais do que o dobro, né? No início do ano foram 223 milhões de CPFs. Isso E é o agora a dobro gente da está falando... população brasileira, né, Bordini? Mais do que o dobro da população brasileira. Exato, né? Isso significa que a gente está tendo dois cenários, né? Um que são essas informações sendo vazadas mais de uma vez, e esses grandes vazamentos tendo o que a gente chama de repost ou recycle, né? Então, só o caso do vazamento dos 223 milhões de CPFs e aquele sample, né, que tinha o CPF, o nome da pessoa, a data de nascimento e o sexo, nós já identificamos eles só nesse trimestre sendo repostado mais de 5 vezes por atores diferentes. Então, assim, se você pegar 223 milhões repostados 6 vezes, né? Se a gente for somar tudo isso, dá um número bastante expressivo. Sim. Aqui a gente acaba olhando fontes únicas, né? Então, assim, a gente não contabiliza 6 vezes o mesmo vazamento, né? Mas sim conjuntos de informação. Esses são volumes bastante grandes, né? Até do ponto de vista não só de registros, mas em tamanho de arquivos, né? Se a gente for olhar mais à frente, a gente vai falar um pouquinho do tamanho dos arquivos, a gente vê que são arquivos hoje cada vez maiores, com um conjunto de informações cada vez maiores também, né? Por vezes não só contendo dados pessoais, mas contendo informações de token, informações de device ID, de preferências, ou seja, uma série de outras informações que, em mãos erradas, viram um poder bastante expressivo, né? Pode passar para o próximo slide para a gente comentar. Com relação aos tipos de dados, né, a gente classificou, olhando o cenário nacional aqui, a maior parte deles foram realmente CPFs, foi disparado aí o maior volume, até por conta desses números que a gente colocou há pouco. Depois nós temos volumes bastante expressivos com relação a e-mails únicos, né? Então são aquelas listas de e-mails que servem hoje para alimentar campanhas de phishing, campanhas de spam que a gente recebe diariamente. E a parte de credenciais é um ponto também que expõe bastante a gente aí quando a gente tem um conjunto de um e-mail e uma senha, né? Hoje a gente considera credenciais um conjunto de e-mails e senhas, não só CPF, senha, um ID e uma senha. E o número que chama um pouco a atenção aí é o aparecimento de passaportes, né? Isso veio justo agora que ninguém está viajando mais, Bordini. Verdade. Exato, né? Mas isso veio de um único vazamento que teve praticamente quase essa totalidade de passaportes expostos, né? Mas é uma documento importante, né? É uma informação bastante útil, né? Porque mostra que é um documento, primeiro, passaporte é um documento bastante restrito, né? E tem um valor muito grande no mercado, né? Até maior do que o próprio CPF ou do que algum outro documento de identificação. Com certeza. E logo de cara a gente vê mais de 300 mil CPFs, são passaportes sendo publicados. Isso mostra um potencial de risco aí para frente bastante alto para nós, né? Bandeira vermelha, né? Eu acho que para a gente ficar aí de olho nessa questão dos passaportes e também sobre a relação com os dados, que a gente tem mais de 460 milhões de CPFs vazados. E aí eu te pergunto, Bordini, é certo dizer que todo brasileiro está exposto? Ou em algum momento da vida vai ser, né? Porque até o Fábio tem uma frase muito boa que ele fala, se tu não foi exposto ainda, tu vai ser algum dia. Exato. Essa é uma das certezas que a gente tem na vida, né? A gente dizia que a única certeza que a gente tem na vida é da morte, agora a gente diz que é da morte e de ter os dados expostos. Então, e os Perfeito. impostos também, viu?
Os impostos também, verdade. né? Também é um outro item importante. Mas, assim, quando a gente olha o vazamento dos 223 milhões, né, que seria o kickoff de tudo isso para frente, a gente está Sim. falando muito de população economicamente ativa, né? Uhum. Então, pessoas que tiveram os dados, um CPF criado depois desses vazamentos, né? Uhum. Elas têm um risco menor hoje por conta que esses dados ainda não foram publicados, né? Não que eles não vão ser, né? Mas pode ser que até esse momento eles não foram. Com certeza, Então, isso é aí. um ponto, e principalmente a questão das pessoas em menores de idade, que não tem tanto foco nessa base, né? Um Uhum. outro ponto importante com essa base é que ela leva também dados de pessoas que já faleceram, né? Então, quando a gente olha os 223 milhões, já tinham pessoas ali que já haviam falecido. Então, não é um potencial de 223 milhões de CPFs úteis para a prática de atos ilícitos ou não. A gente tem ali menores de idade que podem ter CPF, né? E também a questão da população que já faleceu. Então, o potencial de utilização ali é um pouco menor desses CPFs, né? Isso aí. E também as outras informações, né? A questão de e-mails e credenciais é um ponto bastante importante aí quando a gente fala desses vazamentos. Uhum. E Perfeito. o próximo slide, por favor. Aqui, com relação em volumes, né? A gente tem um retrato aí olhando as principais bases, né? A suposta base do Serasa, né? Que a gente colocou aqui, mas não ainda foi comprovada, é só o nome que ela é mencionada no underground. A questão do poupa-tempo também é uma outra base bastante significativa que toca muito, principalmente a população de São Paulo, né? Essa base do Piscol é a base que teve o comprometimento dos passaportes. Então, há um recorte em cima dela. O número de passaportes não aparece ali porque a gente tem as outras bases, elas são bem maiores, então acaba sobrepondo um pouco o gráfico. E a do Uhum. Descomplica também é uma base que teve um volume bastante significativo de credenciais e de e-mails expostos, né? Mostra um quadrante aí de, na verdade, um foco principalmente no vazamento de CPFs, né? E Uhum. acho que o ponto principal aqui é que esses dados, eles servem para enriquecimento de uma forma muito fácil, né? Hoje, o Fábio comentou há pouco da questão do dado ser perecível, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fraude, que é um cartão de crédito e tudo, a vida útil dessa informação ela é muito curta, né? O malware Uhum. ele tem uma vida útil muito curta. Uma página de phishing dificilmente fica 3, 4 dias ativa, né? Quando você tem um Uhum. vazamento de informação, uma credencial, você vai lá e troca a senha e resolve o problema, né? Uhum. Mas ninguém troca de CPF, ninguém troca de filiação, ninguém troca de data de nascimento. Então, a vida útil dessa informação, ela é praticamente até o fim da sua vida, né? Exato. Esse impacto para a população dos grandes vazamentos, a gente ainda vai sentir reflexo disso por muitos e muitos anos ainda, porque Eu tenho essa falado função, isso, que eu acho que né, tem umas 2 gerações ainda de impacto em relação a esses dados aí. vai sofrer bastante, né? Para quem é de São Paulo vai lembrar de alguns bons anos atrás, aquele famoso CD da Receita Federal que era distribuído com uma base de dados. Era uma base de 97 e esses dados eram comercializados ainda em 2000, 2010. Né? Se for lá hoje, capaz de achar ainda essa base sendo Nossa. comercializada. Isso é uma informação que ela vai ficar Uhum. perpetuando ainda por muito tempo. Então, o Então, mundo é poderá, correto dizer que mais danoso os teus documentos vazarem do que uma credencial, né? Uma credencial a sem gente consegue dúvida, resolver. sem Isso aí. dúvida, sem É dúvida. claro, assim, ó, só fazendo um parêntese aqui, depende ao que a credencial dá acesso, né? Se tiver uma Também. credencial
que dá acesso à administração de um servidor, como foi lá da SolarWinds, né, que o cara conseguiu entrar e fazer os maiores hacks da história, mas no grande volume é correto falar que sim, para um usuário normal, a credencial tu troca, os teus dados são os seus dados para o resto da vida, né? E o Com impacto, né? certeza. A credencial ela tem um impacto corporativo muito grande, né? Uhum. Enquanto que o vazamento de dados ele tem um impacto na pessoa maior, né? Corporativamente ele não tem tanto impacto, né? Não à toa estamos aí com uma lei em vigor, né? LGPD, querida, batendo na porta de todo mundo. Então Verdade. é preciso ficar de olho nisso. E aí, sobre vazamento Exato. ou exposição de credenciais, Ti, o que tu tem a me comentar sobre isso? Bom, ainda eu vou começar com o último quadrante ali. Por mais que a gente fale, por mais que existem campanhas, as pessoas ainda continuam utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 como a senha de muitas plataformas. Essa foi a senha, novamente, de maior incidência nesses vazamentos. Então, isso mostra que as pessoas ainda estão falhando na criação de senhas complexas, né? O outro ponto que chamou bastante a nossa atenção foi vazamento de credenciais envolvendo domínios corporativos, né, que chegou a quase 18%, né, 17,1% do total, representando aí 31 milhões de credenciais. Isso mostra para a gente que as pessoas cada vez mais utilizam os seus e-mails corporativos para realizar cadastros em plataformas de uso pessoal. Então, a pessoa que vai se cadastrar no site de um joguinho e utiliza o e-mail corporativo. A pessoa que vai se cadastrar numa plataforma de game ou numa mídia social e usa um e-mail corporativo. Isso, quando a gente olha do ponto de vista de risco para a instituição, levanta um alerta bastante alto, porque sabendo que as pessoas utilizam as mesmas credenciais, né, as mesmas senhas, em cerca de 70% das pessoas reutilizam a mesma senha para mais de uma plataforma, a chance desse usuário que colocou um e-mail corporativo no site de joguinho ter utilizado a mesma senha no e-mail dele, corporativo, ou na VPN, ou no sistema de gestão que ele utiliza, é extremamente alta. Então, isso facilita aí que esses vazamentos de dados pessoais, eles sejam sejam levados, na realidade, para a esfera corporativa. E aí leva os casos, como o Fábio colocou, da Agora, SolarWinds Bordini, e tudo eu mais. queria só fazer uma provocação. Eu acho que mais do que ter uma senha segura, eu acho que o futuro é sem senhas, né, cara? Porque a gente não vai Sim. conseguir, vai nascer assim, a gente vai educar essa geração, a próxima geração vai começar tudo de novo. E eu enxergo assim que o futuro é não existir senhas, é biometria. Eu acho que já tem muita empresa aí que está fazendo até one-time password, usando biometria, tudo para não ter senha, né? E até o segundo fator de autenticação, né, que a gente vinha batendo nessa tecla de implementar, a gente vê que implementar é fácil, né, mas o difícil é seguir processo. Olha quantas e quantas pessoas continuam caindo nos golpes de WhatsApp, por aí, mesmo com o segundo fator de autenticação, né? É. Então, tem uma questão de conscientização das pessoas que a gente precisa ainda tocar ali, né? Mas esse recorte de utilizar esses dados pessoais para alavancar um ataque corporativo é um item que chamou bastante a nossa atenção, até pelo percentual ali. A gente esperava algo bem abaixo dos 10% por ali, e deu 17%. Então, Com é um ponto certeza. bem importante. Ô, Ti, e eu quero te fazer uma pergunta. Muito se fala em credential stuffing, né? Mas o que é credential stuffing? Tu consegue explicar para a gente o que significa esse termo? Olha, de uma forma bem simples, a gente está falando da reutilização e vazamento das próprias credenciais de acesso. E quando a gente fala de credencial aqui, não vamos fechar apenas a e-mail e senha, né? A gente está hoje olhando um CPF, uma senha, um login e uma senha. E essa é uma das formas que a gente tem hoje de vazamento. O grande problema é usar essas informações
quando elas ocorrem de forma massiva. E aí ele incorre em outro tipo de ataque, que é o que a gente chama de password spray, que é um ataque extremamente difícil da gente detectar nas plataformas, onde pegam, por exemplo, aquelas empresas que utilizam o funcionário entra e a senha dele é 123 @mudar, por exemplo. E o funcionário nunca muda, né? E aí, o que Aí acontece é que o atacante dificulta. ele às vezes pega esse conjunto de credenciais que vazou do e-mail corporativo e vai batendo uma única tentativa com essa senha. Então, quando a gente olha do ponto de vista analítico, né, nas ferramentas de defesa, você não tem um login com várias tentativas de senhas inválidas. Você tem vários logins com uma única tentativa inválida. Então, isso não dispara nem o trigger de bloqueio de conta por tentativa inválida, quando a gente tem isso implementado dentro das plataformas. Né? Perfeito. É uma das técnicas que tem sido bastante explorada aí. Olha só, Mel, surgiu uma pergunta aqui que eu achei bem Várias! interessante. Não, mas eu queria pegar uma aqui do Daniel, que ele perguntou assim, biometria não entraria no mesmo caso de vazamento de CPF, ou seja, se vaza a biometria, ela pode ser reutilizada, né, porque ninguém pode trocar o dado biométrico, ou seja, passwordless será mesmo um caminho? Boa pergunta, Daniel. A questão toda assim, é que a biometria mais avançada hoje, que é o que está em uso aí pela maioria das grandes empresas, tem duas características. Primeiro, quando a biometria digital ou o scan da palma da mão, tem prova de vida, né? Então, não basta ver se o dado biométrico é aquele, tem que ver se é uma pessoa mesmo que está fazendo, né? Então, isso para retina funciona assim, apesar de ser bem menos usado, mas tem uma outra característica, porque a biometria, o dado biométrico, ele é baseado em estatística, né? E se você capturar um dado biométrico e tentar reutilizar ele, os sistemas mais modernos, eles não reconhecem porque não existe duas vezes a colocação, por exemplo, de um dedo numa posição exatamente igual. Então, nunca vai ser 100% igual a tentativa da autenticação biométrica, da mesma forma como já aconteceu, sei lá, um dia atrás ou uma hora atrás. Então, isso seria um indício de que alguém está tentando usar um dado perfeito, né? Então, ele bloqueia. Então, capturar ali o pacote de dados que tem a informação biométrica, encodar em uma requisição e tentar passar de novo, ele vai dizer, não, isso é impossível, não pode ser perfeitamente igual à última que eu tive ou uma das que eu tenho guardadas aqui, e ele não aceita também, tá? Então, tem que ser aproximado. Então, tem assim, é bem avançado mesmo essa questão da biometria. Olha aí. E a gente tem outras duas perguntas aqui que eu estou guardando para a gente comentar na mesa redonda. Então, Isso, Juliana, Alexandre, a gente viu as perguntas de vocês e a gente em seguidinha já comenta, tá bom? Legal, vamos seguir. Vamos lá, vamos falar de cartões. Bom, cartões é pauta regular também, né? A gente continua ainda tendo um volume bastante expressivo de cartões. Não está nesse relatório, mas só essa semana, em um único vazamento, foram mais de 1 milhão de números de cartões de crédito que inseriram. Então, o nosso reporte do próximo trimestre vai ter um reporte bastante diferente com relação a esses números de cartões, né? Falando até de dados globais. Cartões têm tido um crescimento também bastante significativo por diversos fatores, né? A questão da própria pandemia fez com que o comércio eletrônico se movimentasse mais e as compras online também, consequentemente o roubo de dados de cartão, ele também acabou sendo alvo aí dos atacantes. Então, a gente continua ainda assim coletando um volume bastante expressivo de cartões. O que a gente percebe com relação aos cartões é a questão da vida útil desses cartões, né? Hoje, do que a gente coletou de cartões, né, boa parte deles, 48% desses cartões, não estavam mais dentro do prazo de validade. Ou seja, a gente vê que os atacantes continuam divulgando cartões, né, distribuindo cartões para ganhar reputação, para fazer o que eles chamam de fortalecer o nome, fortalecer o apelido dele dentro de um ambiente, mas com dados que ninguém mais vai conseguir utilizar.
E aí eu não digo ninguém, porque a gente sabe que tem algumas plataformas que elas aprovam uma transação e não validam a data de validade de um determinado cartão, infelizmente, assim como não validam o CVV. Então, ele ainda tem um percentual desses cartões que, mesmo vencidos, ele consegue aprovar uma compra, né? E o fato de aprovar a compra não significa que a pessoa vai ter o prejuízo, porque o banco, obviamente, não vai fechar essa conta lá para o titular do cartão, né? Ele vai ter um chargeback em cima dessa transação e o prejuízo acaba ficando para o estabelecimento. Mas mais da metade, né, 52%, ainda estavam dentro da data de validade e aí o potencial de uso é bastante elevado. Mas, com certeza. Eu tenho uma pergunta para ti, Bordini, sobre essa relação com questão de dados, né, e todo esse cuidado que a gente está tendo que ter. Então, que cuidados que uma empresa deve ter para não comprometer sua base de dados de cartões? Porque, querendo ou não, é um pouquinho mais delicado, né? Sim. A gente tem 2 pontos aí, né, que a gente precisa fazer. O primeiro deles é que hoje, se a empresa for seguir toda a regulamentação de cartão, né, se for seguir o PCI Compliance, ela já não pode armazenar esses dados de cartão inteiros, né, o número do cartão inteiro na base. E aí entra uma tendência de se utilizar muito a questão de tokenização, né? E para mim é um caminho bastante eficiente para você não ter esse item dentro da sua estrutura, né? De não ter mais o dado do cartão ali e, consequentemente, esse vazamento acaba sendo ineficiente. Sim. O problema é quando você tem o dado sendo coletado por um phishing ou por um malware, né? E aí a gente sabe hoje que tem alguns malwares hoje que são focados principalmente em coleta de cartões de crédito em transações offline, né? Que são aquelas transações que você vai fisicamente no estabelecimento e faz a coleta dela. Outro ponto que a gente precisa ver ainda com relação a cartões é que a gente pode ter um spear phishing, né? Que é aquele phishing direcionado muito mais assertivo. Porque o que acaba acontecendo? Essas empresas, a maior parte acaba armazenando, né, somente o BIN e o PAN do cartão, que são os 6 primeiros dígitos e os 4 últimos. Se vaza essa base de dados, então vazou lá, que o Thiago fez um pedido em determinado e-commerce, com determinado número de cartão, com começo e um determinado fim. Eu, atacante, posso mandar um e-mail para o Thiago falando que eu sou desse e-commerce e eu preciso confirmar os dados do cartão. Essas informações batem para a vítima, porque ela fez a compra naquele e-commerce. O começo do cartão e o fim também batem. Então, a chance da pessoa fornecer os demais dados do cartão é bastante alta. Então, o potencial aqui para o lance os ataques de spear phishing acabam sendo bastante efetivos. Boa. Acho que a gente já vai se encaminhando, então, para a última questão aí do nosso webinar, da nossa apresentação, que seriam as infrações em uso de marca, né, Fábio? Isso, Cada vez vamos passar mais rapidinho recorrentes. aqui, porque eu estou louco para nosso debatezinho ali, o Jeremias está esperando e a gente está com várias perguntas legais que vieram até da imprensa, né, Mel? A gente vai querer debater depois com o Jeremias. Mas é legal, então, assim, um ponto, acho que o último ponto aqui, mas não menos importante, é esse recorte que a gente faz de infração de uso de marca, mas que é fraude digital, né? E a gente vê o que eu falei lá no início, o perfil falso em rede social crescendo muito, crescendo forte, né? Golpes de estelionato, que é o uso indevido ou fraudulento da marca, também 17%. Um outro ponto aí que está crescendo muito nessa questão de fraude digital é o uso indevido da marca em busca paga também. Esse é um problemaço, porque, infelizmente, a gente não consegue ter é muito difícil, vocês sabem como é que funciona o Google, né? Para conseguir ter cobertura, para saber onde está sendo anunciado aquela fraude, etc. Mas o mais importante aqui é esse crescimento dos perfis falsos em redes sociais, tá, gente? Isso aí é o que está pegando hoje. Os criminosos estão usando as redes sociais como uma infraestrutura para cometer o crime, porque funciona muito bem.
Vamos lá para o nosso debate, Mel? Bora lá. Jeremias, está preparado? Está aqui com a gente já? Boa tarde, Mel. Boa tarde, Fábio, Bordini. Boa tarde. Vocês. Tudo É um bem? prazer te ter aqui conosco. A gente está muito feliz que tu tenha aceitado o nosso convite. E sinta-se à vontade aí para pegar as rédeas e trazer toda essa tua experiência, porque mais de 10 anos de mercado não é para qualquer um. Então, a gente está aqui muito para te escutar e para te absorver um pouquinho todo esse conhecimento, experiências que tu tem aí na tua bagagem. Então, eu vou começar com a minha primeira pergunta. Jeremias, segura essa, porque ela é cabeluda. O uso de perfis falsos segue como uma tática de engenharia social para obtenção de informações e não é nada difícil notar que esse é um problema grave de moderação das redes. Como elas poderiam trabalhar para reduzir a presença desses golpes? Legal, bacana. A pergunta é realmente muito cabeluda. Né? Aí acabamos de ver um indicador que mostra para a gente o quanto cresceu esse uso das redes sociais também, né? A gente ouviu também no primeiro dashboard, né, que falou muito da mudança de comportamento, né, da queda que nós tivemos dos phishings, né? E da mesma forma que nós tivemos que nos adaptar à pandemia, os criminosos também tiveram que se adaptar à pandemia. E a gente viu muito o crescente uso de redes sociais. A gente sabe que nosso país aí, muitas redes de comunicações é campeão de uso, né? E até por esse volume a gente tem tido um crescimento muito grande, né, de ações relacionadas a esses tipos de perfis, né? A gente tem dois cenários muito interessantes, né? E ao quais tem sido, acho que, trabalhos aí efetivos na tratativa desse tipo de cenário, né? Um deles é do lado corporativo, né? Onde a gente vê muitas empresas que elas têm colocado e trazido uma identificação mais exata da sua marca dentro das suas redes sociais, né, que tem sido altamente utilizada pelas empresas. Então, as empresas têm colocado e ajustado a sua marca para que ela seja de mais fácil acesso e bem identificada, né? E também através dos serviços de inteligência que têm identificado a diferença, né, entre publicações da marca, entre publicações de informações com a sua marca, que não fazem parte dessa rede social da empresa, né? Então, identificar essa diferença do lado da companhia é muito um trabalho bem insistente, é difícil, né? Mas que as empresas do lado da corporação têm que atuar dessa forma, protegendo a sua marca, olhando o que está acontecendo, né, com a sua marca dentro das redes sociais. E muitas vezes é uma ação muito sutil, né? E a gente vê muitas empresas que divulgam serviços para terceiros, né, e usam também redes sociais de parceiros. Então é algo que também a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito isso na mão. É um trabalho em conjunto, né? Então, do lado das corporações, a gente trabalhar em conjunto com as áreas, né, de sociais, através de nosso serviço de inteligência, monitorando. E um ponto muito importante é a conscientização, que foi um ponto que o Bordini colocou aqui também muito importante, que é a gente trabalhar muito com a conscientização das pessoas, né? A gente levar essas informações, como que as pessoas podem identificar a diferença entre uma rede social que está trazendo uma informação legítima, outra não, como que a gente consegue validar aquele canal e saber que é realmente seguro, né? Uma experiência e um ponto que eu sempre coloco, né, para as pessoas aqui ao meu redor é que, na dúvida, né, sempre quando você for fazer algo que passar uma informação, digitar uma senha, fazer algum processo que é crítico, você sempre, na dúvida, não faça, ou sempre cheque, ou sempre, né, questione alguém, né, que da parte dos usuários, acho que a conscientização é algo que a gente está evoluindo ainda, né? Estamos
temos já muitas empresas, mas é algo que ajuda muito a combater também esse tipo de prática. Legal. Com Deixa eu certeza. pegar o gancho aqui, Mel, acho que o Jeremias colocou um ponto bem interessante, né? Que esse assunto, né? As redes sociais cresceram e as empresas acaba que é um assunto que envolve a empresa toda, envolve o marketing, envolve a área de segurança, envolve tecnologia, envolve as áreas de negócio, né? Porque hoje em dia até as áreas de negócio, pegar o RH, ele tem autonomia para criar um perfil lá de contratação de pessoas, né? Mais focado em aquisição de talentos. Tu tem passagem por várias empresas muito grandes, Jeremias, e eu queria te perguntar, assim, na tua visão, as áreas, elas estão conversando, no geral, assim, com a área de segurança, elas vêm pedir apoio, porque o que a gente vê, assim, é que muitas vezes até a gente identifica lá uma página falsa de uma empresa e nós enviamos para a área de segurança e a área de segurança fala, nossa, eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou é falso, porque vou confirmar, né? E isso está mudando, o pessoal está buscando mais a área de segurança como ponto de apoio, inteligência, como é que tu enxerga isso? Legal, esse é um bom ponto, Fábio, porque nas empresas, né, a gente ainda vê muitas empresas onde a área de segurança ela é vista como uma área que é a área que bloqueia, que restringe os acessos, né? Uhum. E a área de segurança também, por muito tempo, tem tido a dificuldade de abordar de uma forma também aberta com as áreas de negócio e também pensar de forma aberta que todo esse aparato de redes sociais, né, que a gente fala de comunicação, faz parte hoje do negócio, faz parte da sociedade, então a gente tem que se engajar junto, né? Então, o trabalho que eu sempre procurei fazer, e algo que sempre deu certo, é procurar se engajar junto com o negócio, né? Junto com as áreas, para que a gente possa entender o comportamento, entender, se desafiar, né? Porque a gente, costumeiramente, estamos acostumados a fazer uma segurança tradicional e hoje não funciona mais, né? A gente vê aí pelos indicadores, pelas informações. Hoje, até pelo tema de segurança ganhar uma notoriedade muito grande, antigamente a tema de segurança oculto ali, né? E hoje a gente vê informações em canais de notícias comum ali no nosso dia a dia. Então, isso traz uma preocupação muito grande nas empresas. Então, a procura pela área de segurança aumentou, a cobrança da área de segurança aumentou, né? E a responsabilidade ela tem sido vista de uma forma diferente. Então, a gente tem sim uma maior preocupação e acho que é o tempo, no momento exato para quebrar esses paradigmas, né? A segurança trazendo uma visão para apoiar as áreas de negócio, né? E eu sei que é o melhor caminho, né? E dá certo. E tem também dado muito certo, né? Nos processos de comunicação. Então, todos os sites, publicações, notificações, né? É importante que tenha sido um processo bem estabelecido, né? Que hoje a publicação da imagem da companhia não é simplesmente hoje mais um negócio, mas é algo que ela pode se expor ali, né? E ter um impacto. Com certeza. Acho que o Bordini quer comentar também, né, Bordini, um pouquinho. Mas eu só gostei muito do comentário do Joel ali no chat, porque ele falou que ali onde ele trabalha é o contrário, que a área de segurança que precisa ficar buscando as demais áreas para trazer esses casos de perfis falsos. Para a gente ver como nada é escrito em pedra, né? Tudo pode variar. E tem a ver com maturidade, né? Conforme o momento da empresa. Com certeza. Mas, assim, o futuro é tentar fazer as áreas se engajarem e descobrir que segurança é um negócio, não é uma área separada, né? É estratégia. Exatamente. Tem muito a ver com maturidade. Bordini, por favor. Essa procura pela área de marketing e de people, pela área de segurança, vai até no sentido de tirar a imagem de que a área de segurança é só aquela área que quer bloquear tudo, né? Acho que as pessoas estão começando a entender o porquê desses bloqueios, né? O funcionário ele acaba ficando bravo porque caiu num phishing e a empresa não detectou, né? Então, como assim vocês não bloquearam, né? Agora já está tendo a cobrança do porquê não bloqueou.
Acho que é um ponto importante, né? E o nosso ponto de vista de segurança é que o limite antes era o perímetro da empresa era até ali, né? Na internet. Hoje, com o cloud, isso vai para todos os lados. Tem parceiro envolvido, tem prestador envolvido, tem funcionário trabalhando em casa. O perímetro vai até a mão do cliente. O cara está com o aplicativo ali, o perímetro vai até o celular dele, né? Os desafios são bem maiores agora na proteção de informação. Com certeza. Até o Adriano comentou segurança e responsabilidade de todos, né? Porque eu acho que todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar presente, todos têm que estar atentos. Hoje em dia a gente está dentro de um mundo digitalizado, então a gente precisa tomar cuidado com tudo que está acontecendo. E aí eu tenho algumas perguntas aqui no Q&A, na verdade várias perguntas, acho que não vai dar para responder todas, mas tem uma pergunta aqui que me chamou muita atenção, já está há um tempinho aqui, que hoje muitos vazamentos de dados ocorrem no setor de TI das empresas e elas acabam nem percebendo. Qual é a melhor forma de monitorar isso? Criar um e-mail token para verificar se entrou em uma lista da Dark Web? Enfim, qual é o melhor procedimento para a gente conseguir visualizar esses vazamentos antes deles ocorrerem? O Juliano que perguntou. Obrigada pela pergunta, Juliano. Legal. Mel, eu posso até trazer uma informação interessante sobre esse ponto, né? Queremos. Pela pergunta, tá? E o grande erro, falando um pouco na questão do monitoramento do vazamento de dados, que eu posso contribuir aqui no tempo de carreira que eu vejo, que muitas empresas elas pensam muito em tecnologia, né? Em tecnologias, tokenizações, DLP para fazer a prevenção de vazamento de dados, mas a empresa pouco conhece os seus dados, o seu sistema, a sua infraestrutura. Então, se tem algo que eu acho que é um bom começo e algo que a gente tem que ter muito na mão, que seria fundamental para que a gente realmente evitasse, é a gente conhecer os nossos dados, poder classificar eles muito bem, saber onde estão, como que eles são criados, todo o ciclo de vida das informações que nós temos. Então, ainda a gente está no processo, né? Mesma coisa que eu posso comprar um melhor carro, né? Mas eu não sei dirigir bem, né? Então, isso acontece muito. Essa habilidade que a gente fala é a habilidade de a gente saber onde estão os nossos dados, saber, e é um desafio muito grande, porque a todo momento a empresa está criando dados, né? Hoje a gente tem ferramentas colaborativas, enfim, algo muito complexo, que, como foi dito aqui também nos comentários, a segurança é uma responsabilidade de todos. Então, a gente tem um processo de classificação, uma mentalidade bem estruturada para em companhia como um todo, para que a gente possa identificar, saber as informações que nós temos, de onde elas estão, como elas são processadas, e acho que é o passo mais importante e fundamental. A partir daí, a gente pode ter N metodologias, tecnologias e proteções para que a gente consiga mitigar esse cenário, tá? Deixa eu pegar um gancho aqui só, Mel, rapidinho para o Jeremias. Tu acha, Jeremias, que com a LGPD, esse conhecimento do ciclo de nascimento, processamento do dado, as empresas estão ganhando mais consciência, né? Porque eu concordo 100%, se não tiver o conhecimento do fluxo, mas isso sempre foi muito difícil de fazer. Mas me parece que isso é algo que está surgindo agora com a LGPD, uma necessidade, ou quase uma obrigação de conhecer essa vida da informação. O que tu acha? Legal, é muito bom esse seu ponto, Fábio, porque eu tenho uma teoria particular, né? Que quando você vê tanto a LGPD quanto outras normativas de mercado, padrões, PCI, isso você vê que nenhuma delas desenvolve autocontroles de segurança, né? A gente vê essas leis, as normativas, regulamentações, elas pegarem as boas práticas de mercado e aplicá-las, né? Então, isso é muito interessante, que a LGPD está trazendo, sim, essas boas práticas de classificação, de mapeamento de dados, né? Então, dentro de uma data mapping ali
são todas metodologias de classificação da informação de dados que, uma vez que você já tenha ela implementado, esse processo dentro da sua companhia, se você criar, abrir esse processo somente para dados pessoais, você tem que dar muito certo, e você já está aderente também à LGPD, como se você abrir esse mesmo processo para tipo de dados de cartões, você também consegue atender. Então, a LGPD, ela reforçou, né, com essa visão aí para as empresas e para o mercado como um todo, esse processo de classificação de dados e tudo mais. Eu acredito que as empresas, né, que tiveram boas experiências com a LGPD e tiverem processos maduros, elas vão conseguir expandir isso também para outros cenários, outros tipos de dados também, que têm uma importância muito grande. Muito bom. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Bordini? Vai lá. Complementar um item com relação aos tokens, né? Tem um ponto importante do token, que eu vejo ele mais importante do que você usar o token na sua base de dados para identificar o vazamento, é você comprovar que aquela base é sua ou não, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala que teve um vazamento, por exemplo, de CPF, nome e data de nascimento, e o atacante fala que é do banco X, ele pode escrever qualquer coisa na internet. Pode ser de qualquer banco isso, né? E esses dados são comuns em qualquer base de dados. Então, como que eu, banco X, vou me defender de que aquela base de dados não é minha? Até na resposta a um público, né? A uma relação com o investidor. Está muito barato hoje, né, Bordini? Sair dizendo que teve vazamento, todo mundo sai falando que é vazamento de todo mundo, mas a internet, fácil, né? Ela aceita qualquer coisa. Então, o token ele tem um papel importante aí na questão de você comprovar até se aquela informação que vazou é realmente sua ou não, se estão falando que é ou não, né? A gente até comentou o caso do Serasa, porque é o nome que foi dado, mas até agora não se provou que é do Serasa. O próprio Serasa não identificou parte dos dados ali dentro das suas estruturas. E vamos pensar, dados cadastrais, qualquer birô de crédito teria o mesmo conjunto de dados, né? Então, falar o nome de uma marca na exposição de um leak é muito fácil, né? O problema é confirmar que realmente isso é seu ou não. Isso vai até a questão das aplicações de sanções da LGPD. Acho que o token tem um papel bastante importante nesse sentido, né? Com certeza. Eu acho que o meu papel aqui é bem jabazeira, tá? E eu tenho como meta falar para vocês tudo que a gente pode fazer também. Então, assim, eu gostaria muito de compartilhar que hoje a Exur também tem os X-Tokens, né? Os Exur Tokens. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento da base de dados através dos tokens gerados pela Exur. Então, quem quiser saber mais, entre em contato aí com a gente. A gente tem um time preparado para ajudar vocês nesse sentido, para tirarem todas as dúvidas. E acho que vai muito pelo que o Fábio, pelo que o Bordini, pelo que o Jeremias trouxeram, de realmente a gente conseguir identificar, de a gente conseguir comprovar que aquela base é ou não é nossa base. Então isso com certeza ajuda muito quem está aí no mercado de segurança batalhando para se tornar uma marca confiável, né? E aí aqui o Adriano até comentou que o segredo é realizar a conscientização de segurança no processo de contratação do funcionário. Acho que não só no processo de contratação, como em todo o processo, né? Enquanto ele estiver dentro da empresa, ele sempre está de acordo com as normas, diretrizes que a área de segurança impõe. Então, prestar atenção em todos os comunicados que a área de segurança está mandando para o time de marketing, para o time de CS, para o time de suporte, e colocar em prática realmente, né? Cuidar a repetição de senhas, cuidar os e-mails aí, que a gente comentou anteriormente, em sites que não são os melhores sites para tu cadastrar uma credencial do teu trabalho. Então, ter esses pequenos momentos de atenção. E aqui eu tenho mais uma pergunta, e eu acho que a gente já vai se encaminhando para o final, a gente tem um pouquinho tempo para conversar, que a pergunta é a seguinte: o destaque dos setores de SaaS mostra um fluxo de ataques direcionados contra empresas em busca de informações confidenciais ou sequestros que possam levar ao pagamento de resgates. Vocês acreditam que há uma redução no foco sobre os usuários e aumento dos golpes corporativos, ou vocês acham que não? Eu posso pegar essa para começar e daí eu queria ouvir a opinião de vocês, mas
Sim, assim, está muito na moda agora o ransomware, né? Está dando muito dinheiro para o Com criminoso, certeza. e o vetor de ataque que ele utiliza geralmente é um spear phishing, é um phishing direcionado. Ele vai invadir lá, vai conhecer o ambiente, vai fazer as movimentações que ele quer fazer, mas eu também não acho que isso seja algo que no Brasil não é feito por brasileiros. Hoje, pelo menos eu não estou sabendo assim de ataques, de sequestro de dados feitos, quer dizer, já até ouvi falar de alguns feitos por brasileiros, mas as quadrilhas que estão atuando de forma pesada são as estrangeiras, né? Não dá nem para dizer mais que são russos, que teve uma quadrilha ali que tinha cara na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá e tal, né? Mas virou meio moda falar que é botar a culpa nos russos, né? Mas eu acho que não compete isso assim com a questão do phishing no Brasil. O cara não está deixando de fazer phishing no Brasil para fazer ransomware. Eu acho que é um outro ator, um threat actor diferente que está atacando, mas é alguém que a gente tem que estar muito preocupado, né? Hoje até nós lançamos a gente chama de Global Threat Alert, Global Threat Informer, né? De 2 empresas brasileiras que já estão com dados sequestrados e tá lá o countdown do quando que vai publicar, tornar públicos os dados, né, que eles fazem isso. E isso aí tem a ver, além da questão do sequestro que paralisa a operação, a extorsão pela não publicação e agora com a LGPD, isso virou um mercadão aí para o criminoso, né? A lei que era para proteger, na verdade, se tornou um mecanismo de extorsão porque, cara, a empresa faz a conta. O que é mais barato? Eu pagar o criminoso ou eu pagar a multa, que é pesada, né? Então, eu espero que isso se resolva de alguma forma aí, prendam essa turma toda aí, né, para resolver isso. Esperamos. Um ponto em cima disso que, assim, olhando do ponto de vista de threat actor, né, o ransomware, ele é muito mais caro para se fazer, né? E hoje o que a gente vê, na realidade, são kits de ransomware que o atacante compra e utiliza isso como serviço, né? Que é o que a gente chama de ransomware as a service. Só que a aquisição desses kits são caros, né? E por vezes o ransomware as a service, né? É pago em criptomoeda. E o que a gente percebe é que o cenário de fraude no Brasil ainda pouco transita em criptomoeda, né? A gente vê o mercado sendo movimentado em cima de PIX, ou seja, o atacante brasileiro ele nem está tão preocupado assim em se esconder, por incrível que pareça, né? Então, é comum a gente encontrar chave PIX, encontrar contas correntes sendo utilizadas para movimentar. Raros os atores que falam de criptomoeda e que sabem movimentar dinheiro em cima delas, né? Outros, os que conseguem utilizar, não tomam os cuidados mínimos para garantir a própria segurança deles, então ficam facilmente identificáveis também em cima do trânsito de criptomoedas. Mas eu percebo isso, como o Fábio colocou, acho que aqui no Brasil, não que não tenham grupos, podem ter, mas o investimento para se fazer o golpe é muito alto, né? E ele consegue um retorno rápido e mais simples e mais barato com um phishing, com um malware bancário que ele faz rapidamente. Com certeza. Jeremias, quer complementar alguma coisa? Claro, até a questão da redução do número de phishings, ele se contrapõe muito, não com a questão do ransomware, mas com a questão das redes sociais, né? Quando a gente fala muito na teoria do comportamento de manadas, a gente vê que as pessoas elas passaram a utilizam muito as redes sociais, né? Com a questão da pandemia, o uso também aumentou consideravelmente. A gente teve, como já foi posto aqui também pelo Fábio e pelo Bordini, grandes vazamentos de dados, né? O principal objetivo, né? Um dos principais objetivos do phishing é você conseguir enriquecer os seus dados, né? Obter informações, obter dados. Então, a partir do momento que a gente já tem dados, né? A engenharia do ataque, em engenharia social, em ataques mais específicos, né, as instituições ficou mais latente, né, não sendo necessário muito a questão dos phishings, né, a gente viu muito
esse comportamento, né, as empresas elas recebendo ataques diretamente, né, antigamente nos nossos monitoramentos a gente conseguia pegar mais phishings, né, e a gente acompanhava que o comportamento do phishing se tornava um ataque, né, com o uso de dados, com o uso de informações. Hoje a gente recebe mais ataques sem o comportamento do phishing, né? Então, isso mostra, né, que essa questão da redução do phishing está mais ligado à questão de redes sociais, né, que as pessoas mais utilizarem. As pessoas não usam muito mais e-mail como antigamente, usam mais redes sociais, e também aos grandes vazamentos, né? O ransomware, ele é algo bem específico, colocou, né? Tem um custo alto para os atacantes aí utilizar esse mecanismo. É até um gancho aqui, Mel, te juro que é o último, tá? Porque eu achei interessante um ponto que o Jeremias colocou, e eu gosto até de definir, assim, mais ou menos como o Jeremias fez, que tem um grupo que são os cybercriminosos, que são mais focados em ataques, em ransomware, etc. E no Brasil a gente tem a categoria dos cyberestelionatários, que é o cara que está focado em fraude, golpe, e são animais diferentes, que têm comportamentos diferentes, expertises diferentes, né? E eu acho que a gente vai começar aí a ter que estudar um pouco melhor aí, porque começou a se criar essa definição que não tem em muitos outros lugares do mundo, tá? Porque todos os eventos que eu participo aí fora, o pessoal está muito focado mais no cyber criminal, né? Que é o criminoso mesmo, mas o cyberestelionatário, que é esse que o Brasil tem aqui, nossa, isso aí é complexo, viu? Beleza. Bom, pessoal, o Joel ali até fez um comentário no chat, eu acho que cabe, que em algum lugar, ele leu em algum lugar que nós deveríamos nos apegar nos seguros e negociadores como preparação para esse tipo de ataque. O que vocês acham disso? A gente fez um evento com seguradoras, né, que foi... Mas está mudando, tá? Só para dar assim, está mudando muito. Até no evento que nós temos com 2 grandes seguradoras, a ideia é assim, contrata o seguro para pagar o ransomware, para pagar o problema. E agora os Estados Unidos está tentando passar uma lei falando assim, ó, não se paga, é crime pagar o ransomware, né? Então, eu teria um pouco mais de cuidado, assim, não acho que o seguro é a cura para todos os males, eu acho que é importante para algumas coisas, mas não dá para ser aquela linha assim, eu vou cortar meu orçamento de segurança e botar em seguro, porque o seguro não paga o dano reputacional. Com certeza. E aí, trazendo uma informação quentinha de sábado que ocorreu a DEFCON, num dos painéis foi discutida essa questão do pagamento de resgate para ransomware, e o governo americano está colocando uma tributação diferente para empresas que estão transacionando dinheiro para o pagamento de ransomware. Então, além de você poder incorrer no critério de favorecimento ao crime, você vai pagar uma tributação ainda maior. Então, ou seja, a nossa recomendação de não pagar ainda prevalece, né? Não está fácil. Enfim, gente, a gente tem, claro, mais perguntas aqui. Poderíamos passar uma tarde inteira conversando. Até agradeço ao Alexandre e o Fernando por terem mandado perguntinhas no Q&A. A gente não conseguiu responder tudo, infelizmente, mas a gente está aqui sempre disponível, à disposição para qualquer dúvida. Entre em contato com a gente no nosso help@axur.com, também com o nosso time de vendas, caso vocês tenham tido interesse aí em algum escopo da Axur que a gente comentou. O importante é que a gente está presente e está disposto a tornar a internet um lugar mais seguro. Todos aqui, não somente a Axur, mas todo mundo que trabalha em segurança da informação, tem esse mote que é deixar a internet um lugar mais seguro. Jeremias, muito, muito, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Tu trouxe muitas coisas ricas, coisas que realmente agregaram aí, que o pessoal, infelizmente, assim, vai sair daqui com mais conteúdo do que entrou, com certeza. Agradeço o Fábio e o Thiago também por terem compartilhado aí os conhecimentos de vocês, mais informações. E eu deixo aqui o meu recado que no próximo a gente vai avisar com antecedência aí, porque a gente sabe que a gente passou um pouquinho da hora. Mas muito obrigada, pessoal, por terem ficado até aqui com a gente. A gente sabe que é complicado passar um pouquinho da 1 hora, mas a gente agradece todo mundo que ficou até o final conosco e eu espero vocês nos próximos webinars que a gente for fazer. Jeremias, se tu quiser te despedir, por favor, tá contigo.
Mel, muito obrigado. Agradeço a ti pelo convite, a Axur, o Fábio e o Bordini, e me coloco à disposição também de vocês, do pessoal. Acho que o nosso objetivo é sempre compartilhar o tema, né, e trazer aí como advisor a consciência da segurança, valorizando o tema e também ajudando as pessoas, né, a população. Muito importante hoje em dia que a gente tem vivido, né? Com certeza. Esse give back aí para a sociedade cara, faz parte da nossa profissão, e a gente gostou tanto, Jeremias, que a gente vai bolar um painel aí com mais pessoas da mesma indústria e nós vamos te convidar para vir de novo com a gente, tá? Brigadão e brigadão a todos aí, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Obrigada, pessoal, Obrigado, que Mel. participou. Até a Pessoal, próxima, até mais. gente. E Valeu. o relatório já está lá no e-mail de vocês. Então, vão lá dar uma olhadinha e qualquer coisa é só chamar. Beijo, Valeu, pessoal. gente. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.